Vocês pediram e eu resolvi trazer hoje o guia de ENHYPEN atualizado. Oi, YouTube! Tudo bem com vocês? Saudade, gente, que eu tava de gravar vídeo aqui pro YouTube. O último vídeo que eu gravei de guia do ENHYPEN foi há acho que quase 2 anos, se não tiver 2 anos, né? Mas enfim, hoje eu preparei um vídeo de guia pra você que tá começando a estanear agora ou que tá perdida, que chegou agora no fandom e tá perdida, tá sem entender nada do que tá acontecendo, né? Por que tem tanta notícia? Por que se fala tanto de Hisan e não sei o que? Calma, gente, eu vim pra atualizar vocês. Então, começando, ENHYPEN é um grupo da HYBE em parceria com a Believed, também produtora do grupo BTS, né? Se você não conhece, então provavelmente você começou a ouvir K-pop agora, né? Esse grupo foi formado em 2020 através de um survival show, ou um reality show, como queira chamar, chamado Island. E esse reality contava com 23 participantes disputando por 7 vagas. O grupo inicialmente tinha 7 integrantes, hoje em dia ele tem 6 integrantes. Esses 7, que são Hisan, Jae, Jake, Songhun, Sonu, Jongwon e Nicky, onde 6 deles venceram por votação mundial e um deles foi a escolha do produtor. O nome ENHYPEN, como já expliquei no primeiro vídeo de guia, faz alusão à palavra hyphen em inglês, que significa hífen, que a grosso modo representa união entre grupos, pessoas, palavras, sonhos, né? Como é o caso dos meninos. O fandom se chama Engine, que faz alusão tanto ao motor, que significa que os fãs são o motor que faz eles trabalharem cada vez melhor e cada vez com mais garra e nunca desistirem de seus sonhos, e também faz uma alusão a Jin, que significa gene, como se todos nós fôssemos uma família. Fala se isso não é a coisa mais fofinha. Eles debutaram em novembro de 2020, isso, no meio daquele momento tão difícil e histórico que a gente viveu, né? Com o MV de Give and Take, trazendo um conceito vampírico e misterioso, e muito bonito por sinal, que tem sido a lore deles desde então até o momento e que virou a identidade do grupo. Eles vieram eras importantes como Drunk Days, Tame Dash, Blast Curse, Future Perfect, entre muitas outras. E com o tempo, né, o grupo começou a explorar conceitos mais maduros, outros tipos de emoções, e hoje em dia eles produzem MVs e trailers como se fossem filmes. É realmente muito interessante e é um dos poucos grupos de K-pop que seguem a mesma lore desde o dia do debut até então, sabe? E hoje o ENHYPEN é conhecido pelo seu storytelling forte, por suas performances extremamente sincronizadas, é impressionante, gente, e por ter um visual único dentro do K-pop. Uma das coisas mais chamativas do grupo, que inclusive foi a que mais me chamou a atenção e me trouxe para o fandom, é o universo narrativo deles. Desde o debut deles existe uma história conectada que fala sobre destino, amor, amizade e transformação. E esse universo aparece na maioria dos trabalhos deles, como MVs, álbuns, webtoon e principalmente os trailers conceituais, que é um trabalho à parte deles, que eles sempre lançam, sempre que vão lançar algum álbum, eles lançam alguns trailers e são vídeos relativamente curtos, mas que dizem como será aquele novo conceito, aquela nova era, e é uma das coisas mais lindas e interessantes que esse grupo pode proporcionar pra gente. Ou seja, acompanhar o ENHYPEN não é só acompanhar um grupo de K-pop, mas é quase como assistir uma série, um filme, uma trilogia, que seja. Falando um pouquinho sobre os membros, eu vou começar pelo líder, Yang Jongwon. O Jongwon nasceu em 9 de fevereiro de 2024 na Coreia do Sul. Estima-se que ele tenha 1,75 de altura e antes de ser idol ele treinou taekwondo por 7 anos e ele competiu durante 4 anos. E isso deu a ele mais disciplina, mais resiliência mental e emocional, o que possibilitou que ele fosse escolhido como o melhor líder para o grupo, né? Mesmo ele estando entre os maquinês, ou seja, os mais novos, né? A inspiração dele como artista é o Jungkook do BTS. Inclusive, o Jungkook elogia ele no último episódio do programa Island, né, como uma ótima escolha para os produtores, né, por achar ele muito talentoso e
muito pronto para debutar. E além de maduro e disciplinado, ele também é muito amável, tranquilo, sensível e divertido. Ele é um dos mais brincalhões do grupo, não só por ser um dos mais novos, né, mas porque é o jeitinho dele mesmo. Ele tem um cachorrinho de estimação e seu emoji no grupo é de gatinho, porque ele tem um comportamento bem típico de gato, que é brincalhão, ácido, divertido e amável. E também ele sempre sabe o que ele quer, assim como os gatos. E creio também que tem a ver com o formato dos olhos dele, que ele tem um olhar bem felino, se você for reparar. Além de covinhas super fofas. Agora que eu já apresentei o líder para vocês, eu vou apresentar o resto dos meninos seguindo a ordem de idade. Então agora a gente vem com o mais velho do grupo, Jay. Park Joon-sung, também conhecido como Jay, nasceu em 20 de abril de 2002, em Seattle, Estados Unidos, e estima-se que ele tenha 1,80 m de altura. Ainda criança, ele se mudou para a Coreia do Sul, onde ele cresceu e viveu a maior parte do seu tempo. Para além de um rosto muito bonito e charmoso, o Jay tem vários talentos como cozinhar, tocar guitarra, desenhar, e ele é sempre quem tá fazendo todos os outros meninos do grupo darem risada o tempo inteiro. O seu emoji oficial no grupo é uma águia por conta do local de nascimento dele. Porém, com o comportamento dele e com a visibilidade e a gente entendendo, conhecendo um pouco melhor a energia dele, a gente acaba também associando ele a um gato. Porém, diferente do Jong-won, que é um gato laranja, o Jay é mais para um gato preto, mais reservado, mais calmo, mas também tem seus momentos muito brincalhões e divertidos. Ele é mais engraçado do que risonho, vamos por assim. E se você tá achando estranho que eu coloquei ele como o mais velho do grupo, é porque eu tô fazendo um guia atualizado de 2026, onde infelizmente o Heesan já não tá mais com a gente no grupo. De qualquer forma, eu convido você a assistir o vídeo anterior onde eu falo sobre a saída do Heesan, que eu faço um pequeno tributo a ele, conto um pouquinho da sua trajetória, né, no K-pop e algumas curiosidades sobre ele. E quero deixar claro que eu nunca vou deixar de amar nenhum dos 7, sejam separados ou seja enquanto grupo. Eu não esqueço que tudo que a gente tem de músicas, de MVs, de vídeos conceitos, do ENHYPEN até aqui, tem muita participação do Heesan e isso torna também tudo muito especial. Mas trazendo para a realidade de 2026, o Jay segue sendo o integrante mais velho do ENHYPEN. Agora vem o Jake. Shim Jae-yoon, também conhecido como Jake Shim, nasceu em 15 de novembro de 2002 na Coreia do Sul e estima-se também que ele tem 1,75 m de altura. O Jake se mudou bem criança para a Austrália e lá ele cresceu, estudou e aprendeu a jogar futebol na escola. Ele também tem uma formação musical, ele tocou violino por vários anos, ele participou de orquestras no colégio. Na escola ele também se destacava em matemática e física, que é um dos maiores interesses que ele tem fora da música. E ele é o único integrante do ENHYPEN declaradamente cristão. Ele já falou em alguma entrevista que ele tocava baixo na igreja, né, quando ele morava na Austrália. E também é algo comum a gente ver o Jake agradecendo a Deus, né, em algumas conquistas deles, aos finais de shows. E ele já chegou a twittar alguma coisa agradecendo a Deus também, então dá pra saber que essa é uma crença bastante forte com o Jake. O emoji oficial dele no grupo é um cachorrinho e faz total sentido para a personalidade dele. Ele tem uma personalidade que a gente costuma chamar de Golden Retriever. Ele é super alegre, divertido, ele se expressa muito, ele dá muita risada, ele é bem alto astral. E ele também tem uma cachorrinha dessa raça chamada Leila, e é uma cachorrinha que vive com o pai dele, né? E ele fala que o pai leva essa cachorrinha para passear todos os dias, de manhã, e é um animalzinho com quem ele tem uma relação muito próxima, né? E ele é bastante feliz com essa cachorrinha, tem várias fotos dele juntos, é uma fofura, realmente. O Jake também se interessa por produção musical e ele ajudou a produzir a música Sleep Tight, do ENHYPEN, do álbum The Scene Vanish, o último álbum lançado em 2026. Depois disso, Sung-hoon. Park Sung-hoon nasceu em 8 de dezembro de 2002 na Coreia do Sul e estima-se que ele tenha 1,78 m de altura. Antes de sonhar em ser um idol de K-pop, né, o Sung-hoon foi um patinador no gelo. Ele patinou, fez patinação artística por cerca de 10 anos, ali desde criança, onde ele ganhou várias medalhas, né, e competiu internacionalmente como júnior. Só que nessa época, ele conta que ele não era muito extrovertido,
nem brincalhão, nem sociável, e isso foi mudando conforme ele debutou no Enhypen, foi aprendendo a lidar com o público, né, com o carinho dos fãs. A exposição foi gradualmente ensinando ele como lidar com o público e como lidar com a fama, né? E hoje ele é super simpático, tanto com as fãs quanto com o pessoal da produção, os staffs, todo mundo gosta dele, ele é uma pessoa bastante educada. O apelido dele sempre foi Ice Prince, ou Príncipe do Gelo, né, que faz alusão ao passado dele na patinação no gelo, e também pela estética dele, né? Ele realmente tem uma vibe meio príncipe, além de sobrancelhas bem grossas. E se você procurar no canal do Enhypen, você vai achar um episódio de behind the scenes deles, onde o Nick pinta sobrancelhas pretas num ursinho polar que ele tem, de pelúcia, pra representar, né? Se o dono tem sobrancelhas grossas, então o ursinho também tem que ter. Ele também tem uma cachorrinha que vive mais com a mãe e a irmã dele. Essa irmã do Sung-hoon também aparece em algum vlog no canal do Enhypen, onde o Sung-hoon mostra um passeio de tarde e noite com a irmã. E é super bonito, super legal ver a relação deles de irmãos agora, porque essa irmã também era patinadora, né? Inclusive a mãe deles era técnica de atletismo, foi ela quem treinou eles, tem vários vídeos aqui na internet dos dois brincando enquanto crianças, e é muito legal ver eles adultos agora juntos. E assim como para todos eles, né, pro Sung-hoon não foi diferente, em que o Enhypen abriu muitas e muitas portas para eles, e no ano de 2026 o Sung-hoon teve o prestígio de carregar a tocha olímpica no Milano Cortina. O queridinho desse canal, Sonu. O Kim Sonu nasceu em 24 de julho de 2003, na Coreia do Sul, e estima-se que ele tenha 1,77 de altura. O Sonu foi o 8º lugar na votação mundial, né, do Island, e ele foi a escolha dos produtores, e por isso ele estreou no Enhypen. E claro que isso não diminui, né, o talento e a excelência dele, que a gente tem visto desde que ele debutou até então, ele só vem crescendo e melhorando cada vez mais. Na escola ele era um aluno exemplar, tanto que ele foi presidente de classe e membro do conselho estudantil por vários anos, e no ensino médio ele participava do coral da escola, o que demonstra que ele já tinha interesse no canto já há muitos anos, né, desde criança, e ele conta também que para melhorar na habilidade de canto dele, ele anotava num diário as dificuldades que ele tinha, ou uma área que ele não ia muito bem, e aí um mês depois estudando canto, né, ele voltava e lia e relia esses diários para saber se ele já tinha melhorado, se ele tinha evoluído, e foi assim que ele foi desenvolvendo a sua técnica vocal. Ser visto nunca foi um problema pro Sonu, o Sonu nunca teve essa timidez com as câmeras ou com o público, né, ele sempre foi muito simpático, muito extrovertido e comunicativo, né, assim como o Aegyo e outras formas de expressão mais fofa, mais animada e divertida, sempre foram o forte do Sonu, né? Mas ele também não perde em nada no ar misterioso e nas performances um pouco mais macabras e mais sérias do Enhypen. O Sonu nunca teve dificuldade com isso, por saber transitar entre o fofo, o meigo, mas também o misterioso e até mesmo o vilão. O Sonu se destaca bastante quando ele interpreta vilão. O Sonu se destaca pela doçura, pela vibe adorável e as suas covinhas, né? Além do seu olhar de raposa, né? Os olhos do Sonu têm um formato muito interessante, de olhos de raposa, e é por isso que o emoji oficial dele no grupo é uma raposa. Alguns dos interesses do Sonu são filmes de terror, história no geral, e tocar piano. O Sonu tem estudado piano ultimamente e em 2024 ele performou um cover no piano da música Polaroid Love do Enhypen num evento chamado Samsung Galaxy Fan-Made Concert. Ele também se arrisca um pouquinho na flauta doce. E particularmente eu acho que o Sonu tem muito mais talento para mostrar, mas o que falta para ele é um pouco mais de confiança, talvez. Ele teve uma infância em área rural, né, no sítio, então ele é muito bom com animais e também com crianças. E falando sobre família, o Sonu tem uma irmã mais velha e trata ele super bem, e ela também aparece em alguns vlogs deles no canal do Enhypen. E ele já falou em algumas lives que sente bastante falta da família dele, né, por ficar muito tempo longe, né, por conta da carreira. Então, de tempos em tempos, eles vão assistir os shows do Enhypen e ele fica muito feliz quando pode revê-los. E por último, mas não menos importante, Nikki. Nishimura Riki nasceu em 9 de dezembro de 2005 em Okayama, no Japão, e estima-se que ele tenha 1,83 de altura. Embora ele seja o bebê do grupo, o mais novo,
ele também é o mais alto deles. O Nick começou a dançar muito jovem, aos 3 anos de idade, né? E aí quando criança ele fazia aulas de jazz, balé e outros estilos, né? Ele acabou indo pro hip hop, mas antes disso ele foi cover do Michael Jackson. Ele era chamado de Rick Jackson ou Pequeno Michael Jackson. E tem vários vídeos na internet dele se apresentando e é impecável, uma criança daquele tamaninho dançando pra caramba, assim, maravilhoso, e ele já demonstrava quem ele seria mais pra frente. Além disso, ele fez algumas participações em programas infantis do Japão, e mais pra frente, depois da era Michael Jackson, ele fez uma participação como dançarino de apoio no show do Shiny. O Nick conta também que sempre se inspirou muito nas danças do Temin, do Shiny. E em 2024, essa parceria acontece novamente, mas dessa vez o Nick se apresenta junto com o Temin cantando Guilty. É uma apresentação super bonita, sensual, e mostra o quanto o Nick evoluiu tanto na voz quanto na dança. Ainda falando sobre prestígios proporcionados pelo grupo ENHYPEN, o Nick também tem um vlog onde ele recebe aula de dança de ninguém mais, ninguém menos do que Jay Blaze, um de seus maiores ídolos da dança. Além da dança, o Nick tem outros interesses como videogame, basquete e moda. Ele tem um estilo de se vestir e de se portar muito único e original, que chama muita atenção dos meninos endines por todo o mundo. A personalidade do Nick, assim como qualquer maquinê, é muito brincalhona, divertida. Ele ri com facilidade e ele cai no cringe muito rápido. Ele cringe com qualquer coisa. E o seu emoji oficial no grupo é um patinho por conta do formato dos lábios dele, mais retinho em cima, que é todo o charme, vamos combinar. Ele também tem irmãs meninas, com quem ele gostava de fazer muitos dance covers de K-pop e, surpreendentemente, ele gostava de performar grupos femininos. E ele também se dá super bem com crianças e com idosos. O Nick surpreende não só pelo talento na dança, mas também pela extensão vocal. A voz dele é a mais grave do grupo e ainda assim ele consegue performar as notas mais altas das músicas do ENHYPEN. E o timbre dele consegue ser um grave mais confortável de ouvir, aquela voz gostosinha, sabe? Aerada. Não é aquela voz de arroto, como dizem, né? É uma voz grave, mas é uma voz confortável. E usando essa voz maravilhosa que ele tem, ele gosta muito de fazer ASMR no canal do ENHYPEN. Tem vários vídeos, vocês podem assistir, é muito legal também. E não é segredo que o ENHYPEN vem crescendo cada dia mais, senão não existiria uma parte 2 desse vídeo. E alguns dos motivos que eu particularmente considero essenciais para esse crescimento tão explosivo do grupo, as performances altamente sincronizadas, que foi particularmente uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a estanear o grupo. Realmente a palavra hyphen se faz presente até no momento em que eles estão ensaiando. Mas além disso, eu creio que o conceito contínuo, né, desde o primeiro dia que eles debutaram até o dia de hoje, falando sobre transformação, destino e o universo vampiresco, né? Eu creio que seja um dos principais motivos pelo qual eles chamam tanta atenção e eles ganham tanta notoriedade. Identidade visual forte, que eu acho que linka um pouco com essa questão do conceito, né? Porque em meio a tanta coisa tão igual ou tão parecida uma com a outra, eles chegam com uma espécie de terninho meio vampiro, meio príncipes, e aí tem uma coisa meio vermelho com preto, uma coisa meio branco com dourado. Então são coisas que chamam muita atenção, né? Pra quem gosta de algo mais dark, um dark romance, como eu, como você provavelmente, né? Isso deixa a gente doida, né? Então é muito diferente e é muito único. Eu creio que esse seja um dos principais motivos. O fandom internacional muito ativo, né? Nós somos muito ativos nas redes sociais. A gente fala deles o tempo inteiro, né? E eles também fazem lives o tempo inteiro. Lives, postam fotos, principalmente o John Won é o mais ativo na Weverse. E além disso, uma presença constante em turnês, né? Eles estão sempre em turnês, eles trabalham muito, gente. Eles lançam muita coisa, eles vão a muitos eventos. Eles são embaixadores de várias marcas. Então, todo o sucesso que eles têm é altamente merecido. E chega até a dar um ciúminho na gente, sabe? E hoje, né, por conta de tudo isso que eu citei aqui e mais, né?
O ENHYPEN é um dos grupos mais influentes da quarta geração de K-pop. Caso você ainda não faça parte, eu acredito que até aqui eu já consegui te convencer pelo menos um pouquinho. Se eu não te convenci, pelo menos eu plantei a sementinha na sua mente, daqui a pouquinho você vira em dia. E se você quer conhecer mais do grupo e quer começar a acompanhar de verdade, eu indico que você comece pelo N-O'Clock, que é o programinha que eles têm no YouTube. É um programa super divertido, super interessante e é um programa de variedades próprio deles. Então não segue uma lore assim, né, do começo ao fim, como é a carreira toda deles. O N-O'Clock é algo mais natural, é algo mais divertido. Tem inúmeros episódios para você assistir. Tem episódio deles comendo, tem episódio deles acampando, tem episódio deles pescando e fazendo jogos e noite do terror e não sei o que. Rola muita coisa, é muito divertido mesmo e vale a pena você assistir. É um respiro para todo o drama que tá rolando agora, infelizmente, no fandom. Se você tiver estômago para vê-los sofrendo pressão psicológica e artística e disputando acirradamente por 7 vagas, eu indico que você assista ao programa de onde eles saíram, Island. Tem aqui no YouTube. Tem legendado em inglês aqui no YouTube. Legendado em português, eu acho que tem aqui também no YouTube. Se eu achar, eu coloco aqui o link da playlist para vocês assistirem também, aqui na descrição desse vídeo. Se você vai ouvir as músicas, é claro que você deve também assistir os vídeos conceituais deles, que é onde você vai entender melhor a lore desde o início, né? Programas de variedade também, que eles já foram a vários programas, tem uns bem legais também. Você encontra tudo aqui no YouTube. Os bastidores de comeback deles também são muito interessantes, você consegue conhecer melhor os membros, né? Saber o que eles sentem. Eles mandam sempre recados pra gente, Endines, durante esses vídeos, e tem aqui no canal deles no YouTube. O ENHYPEN tá presente, e muito presente, em todas as redes sociais, incluindo o Weverse, que é aquela plataforma de K-pop, e é onde você consegue tanto acompanhar os meninos, as fotos que eles postam, os recadinhos que eles deixam pra gente, quanto mandar cartinhas pra eles também. Eles também abrem as lives lá no Weverse sempre, o Jongwon principalmente. O Jongwon é o mais ativo do grupo lá no Weverse, ele é um amor de pessoa, gente, sério. Por lá também que você consegue comprar os álbuns e todos os produtos oficiais do grupo. Lembra lá no começo que eu falei que o grupo começou com 7 meninos e depois passou a ter 6 integrantes? Então, agora chegou o momento de eu atualizar você do que está acontecendo na fandom e por que tem tanta gente acampando na frente da HYBE. Em meados de março desse ano, a HYBE, produtora dos meninos, divulgou um comunicado referente ao Heeseung, dizendo que ele teria saído do grupo e que iria seguir carreira solo. Esse comunicado gerou muita revolta, muita inquietação por parte dos fãs, pelo simples fato de que dá a entender que foi uma escolha do Heeseung de sair do grupo, quando a gente sabia. Ele deixa bastante claro em vários momentos que ele tinha muitos planos de fazer carreira solo, ok, mas que ele tinha esses planos paralelos aos planos do ENHYPEN, que ele queria participar tanto do ENHYPEN quanto dessa carreira solo e alçar voos maiores. Depois de alguns dias, o próprio Heeseung publicou uma carta escrita a punho e depois ele traduziu essa carta para o digital, para que não restassem dúvidas, né, quando a gente fosse traduzir. E aí dá a entender algo divergente do que a empresa publicou, porque dá a impressão que a empresa que convidou ele a sair do grupo, e que a maioria de nós indígenas, inclusive eu particularmente, de cara a gente já entendeu que ele foi convidado a sair do grupo por questões monetárias, questões comerciais, por parte da empresa, né? E dias depois a própria empresa acabou confessando isso, que era mais viável para todas as partes que ele seguisse apenas a carreira solo, porque a carreira solo dele iria demandar um tempo que ele não poderia dedicar ao grupo. E a gente já sabe, eu já falei aqui para vocês nesse vídeo e em outros vídeos que os meninos trabalham demais. Inclusive... Ai, a luz está mudando, é complicado, né? Inclusive, em meados de 2024, 2025, nós endines estávamos protestando e pedindo um pouco de descanso para os meninos, porque eles estavam fazendo demais, porque eles estavam trabalhando demais, porque eles estavam tendo 3 voos por dia. Então, esse comunicado da empresa dizendo que foi melhor para ambas as partes
Já fica bem entendido, né, por conta desse histórico que a empresa tem de entregar uma agenda muito lotada para os meninos do Enhypen, né? De qualquer forma, eu espero que você consiga se divertir com o conteúdo do Enhypen e com todos os MVs deles, apesar disso tudo. Depois disso, o Hisan fez sua primeira aparição em algumas fan calls com fãs, onde ele explicou que ele estava se preparando para trazer um comeback, para trazer um álbum de debut dele, e que ele esperava que a gente pudesse apoiá-lo e ouvir as músicas novas dele. Onde ele explicou que ele estava trabalhando muito nesse novo álbum de debut dele. Vai ser muito difícil falar debut dele e não falar deles, porque pra mim tá muito difícil entender o Hisan como um solista e o grupo Enhypen como um grupo de 6 pessoas. Mas vamos comigo que vai dar certo. Daqui uns meses eu vou conseguir falar dele. Desculpa se a luz desse vídeo estiver mudando, oscilando toda hora, né? Eu tô tentando gravar com a luz natural aqui no meu quarto, não tá fácil. Eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes e a questão da iluminação tem me atrapalhado. Então, por favor, deixa aquele like e o hype pra me ajudar. Quem sabe eu consigo monetizar logo esse canal e comprar equipamentos bons pro canal. Eu tô pedindo, de verdade. Enfim, como eu tava falando do Hisan, após essas primeiras aparições, ele então abriu o seu perfil no Instagram e logo já surgiram vários fakes, várias pessoas que colocam um nome parecido para tentar ganhar ali mais seguidores, aquela coisa louca de internet que vocês já estão carecas de saber. Então, para vocês não caírem no bait, eu vou deixar o link do perfil dele na descrição desse vídeo. É esse o perfil oficial do Hisan, ok? E é lá que ele tá postando fotinhos do processo criativo dele e que provavelmente ele vai avisar a gente quando sair o álbum novo, né? E se te chamou a atenção esses posters aqui atrás de mim, saibam que eles são da minha lojinha. Eu tenho uma lojinha dedicada ao Enhypen, tenho outros grupos também, mas ela começou inicialmente com o Enhypen. E também vou deixar o link na descrição desse vídeo. Por enquanto a gente tá só atendendo no Instagram, então para você fazer essas comprinhas, você pode entrar lá e mandar uma DM que eu te respondo com o maior prazer. Nós estamos no Paraná, mas a gente envia para todo o Brasil via Correios. E tem muitos produtinhos, então tem fotinho Polaroid, tem chaveiro, tem phone strap, tem um monte de acessórios, um monte de coisinhas. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, dá uma conferida lá. Se você gostar de alguma coisa, fala com a gente. Então foi esse o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você é Baby Engine, se tá chegando agora no fandom, comenta aqui embaixo o que você mais gostou de saber do grupo. E se você já acompanha o Enhypen tem um tempo, comenta aqui pra mim quanto tempo faz que você acompanha o grupo. Eu vou adorar saber e a gente pode bater um papo aqui nos comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, o hype, se inscreve no canal e ativa o sininho para saber quando eu postar vídeo novo aqui. E agora eu tenho um clubinho de membros, caso você queira saber sobre os bastidores, como que são gravados os vídeos aqui do canal. Eu te convido a participar do clubinho de membros também. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima.